Quero vos falar nesta noite sobre o misterioso viver em Cristo. Já está aí na tela, né? Já está aí, né? Amém. Por que eu falo misterioso viver em Cristo? Porque é um mistério. Cristo é um mistério. Como acontece o novo nascimento, como ele entra na sua vida, como a sua vida começa a transformar, é algo que dá para explicar muito, dá para sentir, dá para viver e perceber que alguma coisa aconteceu. E foi para melhor. Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3: porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo, juntamente com Cristo em Deus. Todo aquele que é alcançado por Jesus passa a ter uma vida juntamente com Ele, escondida. Ele entra e faz algo lá dentro da gente, na mente, no coração, que só quem experimenta pode explicar. E cada um tem uma experiência. Cada um tem uma experiência diferente com Cristo. Mas o importante é receber Cristo. O mundo não pode entender, irmãos. O mundo não pode entender. E todo esse mistério ocorre por causa da cruz. O próximo slide. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falo: Senhor, é tão difícil entender o que tu fizeste. Ao homem, a mente natural, ele não pode entender a obra da cruz. Não há explicação, justificativa para isso. E aí Deus falou comigo através da fala deste irmão, deste pregador, quando ele diz: o Calvário nos mostra como os homens podem ir longe no pecado, mas também como Deus pode ir tão longe para salvá-los. Você entendeu o que este irmão disse? O homem pode ir muito longe, mergulhar muito fundo no pecado. Mas eu quero dizer nesta noite que a cruz fala para nós até onde Deus pode ir para salvar este homem. A mensagem da cruz é uma mensagem poderosa e ultrapassa qualquer análise teológica ou religiosa. Porque a cruz ela só tem sentido, não é quando ela está pendurada no peito, mas quando ela está na realidade na minha vida, e eu também com Cristo crucificado. No outro slide, nós falamos, o irmão Paul Washer diz: a cruz de Cristo não é uma mostra do quanto somos preciosos, mas do quanto somos depravados e precisamos e necessitamos de um Salvador. Eu quero que você entenda isso hoje. Você não está aqui porque você é bonzinho, você é um depravado, um caído. Sua mãe concebeu você em pecado, a sua natureza é pecaminosa, a nossa tendência é para o mal. Mas até onde o Senhor foi para nos salvar? De onde Ele tirou você? Pensa agora nisso aí. Pensa nisso aí. Pensa na condição que você se encontra aqui hoje. O que você estava fazendo ontem, anteontem. O que você fez a semana passada, o que você vem fazendo. Você sabe que isso entristece o coração de Deus, e você carrega um peso, um fardo sobre os seus ombros. Mas eu quero te dizer
que a cruz hoje pode revelar para você o tamanho do amor de Deus. Mesmo você estando vivendo nos porões da iniquidade, do pecado, o Senhor pode resgatar você e tirar você dessa condição. A cruz não é uma amostra do quanto somos preciosos. Esse discurso hoje de que eu sou muito precioso, que eu sou isso, eu sou aquilo, você não é nada. Você não é nada. Quanto mais cheio você tiver de você mesmo, pior. O melhor é você reconhecer que você é um miserável pecador, para que Ele possa te encher e te resgatar. Por isso essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Eu vou pregar a mensagem da cruz enquanto eu vivi. No outro slide, é loucura, irmãos, é loucura falar do mistério da cruz, inclusive para o Evangelho. Eu confesso aos irmãos que por muitos anos eu fiquei sem entender o que era isso. Mas hoje eu posso entender um pouquinho o que essa cruz representou para mim. Paulo diz em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Eles não podem entender. Mas para nós que somos salvos, fomos alcançados por ela, é poder de Deus. Não existe possibilidade do crente viver uma vida plena e abundante sem a cruz. Não existe. A vida de cruz é a chamada de Jesus nesta noite para você. Amém. Não importa. Se aproxime da cruz. Se aproxime do Salvador. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O irmão Tozer, A.W. Tozer, famoso pregador do Evangelho, um homem cheio de Deus, um homem extraordinário, ele fala um pouquinho sobre esse misterioso viver em Cristo, que procede da cruz, irmãos. Ele diz assim: um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ouça isso, se você não está podendo ler. Ele sente um amor supremo e conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando sofre. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede todo o entendimento humano. O viver cristão é um mistério. Não dá como entender isso aqui. O irmão Tozer foi profundo aqui. Quem pode entender a relação de um crente com o seu Senhor? E aí nós vamos avançando. O segredo está aí, na experiência cristã, a cruz. Paulo em Gálatas 2, 19 a 20, ele diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que é que o irmão Paulo está querendo dizer aqui para a gente? Que a vida cristã, ela começa na conversão, mas ela só pode se desenvolver, ela só pode avançar, você só pode usufruir de uma vida com Deus, se você de fato estiver crucificado com Cristo. Nós vamos avançar nesse entendimento. Estou inclusive citando textos bíblicos
e citações de irmãos que viveram uma vida crucificada e que deixaram uma herança maravilhosa do Evangelho, do evangelismo mundial. Como o irmão Paul Washer que diz: Jesus te promete duas coisas: uma cruz para nela morrer e a vida eterna. Mais do que isso, você está no lucro, porque o que Deus se propôs no coração quando o seu filho foi para aquela cruz foi para que nós estivéssemos com Ele. Ele nos substituiu sim, mas não existe um caminho para Ele e um outro para nós. É impossível contornar a cruz, é impossível. E é por isso que tem muita gente achando difícil demais o Evangelho. E eu vou dizer a vocês por que é tão difícil mais tarde suportar o Evangelho, se você não estiver crucificado com Cristo. Portanto, esse é o princípio. Minha vida está em Cristo. Não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. No outro slide, Paulo fala aos irmãos em Roma, capital do grande império, o misterioso viver em Cristo. Ele diz: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos? É interessante, irmãos, que eu estou falando de viver em Cristo, mas eu só estou falando de morte. Quantas vezes, vocês vão ver quantas citações aqui eu vou falar em morte no texto bíblico. Para viver é preciso morrer, é preciso estar crucificado. Ele diz: como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para Ele morremos, eu estou morto no pecado. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha o batismo que recebemos, batismo de morte. Ou seja, estamos mortos para o pecado. O pecado não pode, não tem poder algum sobre quem está crucificado com Cristo, quem está em Cristo. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Irmãos, esse é um texto, é uma apoteose isso. Eu quando leio esse texto eu fico extasiado. Parece tão simples, irmão, mas não é tão simples assim. E esse entendimento Deus vai nos dando, essa revelação, que o Senhor nos dê essa revelação ao longo dessa ministração, porque parece simples, mas não é. Eu costumo dizer que para a maioria do povo, das pessoas que estão dentro das comunidades cristãs, esse entendimento do mistério da cruz não foi revelado para muita gente. O entendimento dessas coisas, né? E é por isso que o cristianismo vive nessa eterna creche, nessa infantilidade, dentre as quais uma das consequências é a divisão do corpo, esse monte de denominação que vai surgindo por aí. Essa é a prova que nós estamos vivendo um ambiente de carnalidade no meio do Evangelho. Estamos mortos para o pecado. Em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 10, Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja, irmãos, buscai as coisas do alto. Depois ele diz: pensai nas coisas lá do alto. Quem faz isso? Está aqui no texto seguinte: porque morrestes,
e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde é que está a sua cabeça? Está no céu, nas coisas de cima. A gente pensa, nosso raciocínio é algo que é nos dado pelo Espírito. Eu raciocino conforme a mente de Cristo. E é por isso que as pessoas não vão entender, e não vão aceitar, e vão chamar você de esquisito, e vão chamar você de quadrado, e vão chamar você de fundamentalista, e vão chamar você de um monte de coisa. Porque nós pensamos uma outra perspectiva. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer. E aqui está o sentido do viver crucificado. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes de um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu sempre penso, a Bíblia fala em desvestir e revestir, né? A Bíblia fala em tirar a velha roupa e pôr uma nova roupagem, porque o Espírito Santo faz isso com a gente, né? E aí eu fico imaginando, lá em casa, quando a gente vai sair para algum evento, uma festa, uma reunião, a gente fica com uma roupa dentro de casa, uma roupa comum, né? Cada um com uma roupinha velha lá, com sua camisetinha, com sua bermuquinha, né? E de repente, mas é roupa suja. Alguns, né? Tem alguns aí que ficam com cueca 3 dias. Só Jesus vai ter misericórdia. Eu aconselho a pegar mais leve, né? Pegar mais leve. E alguns aí que a mesma camisetinha toda vez para dormir, já está meio suadinha, mas é aquela roupinha de estimação que tanta gente gosta. Eu sei que você gosta de uma roupinha velha dentro de casa, tanto que quando alguém toca a campainha, você sai desesperado para jogar alguma coisa. Aí, tá vendo? Todo mundo, tá vendo a carinha, todo mundo denunciando isso, minha gente. Passa um pentezinho no cabelo para ficar mais bonitinho, né? Essa é a roupa velha. Essa é a roupa velha. Deus te deu um guarda-roupa novo. A roupa velha que você tem é prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, vaidade, idolatria. Isso aí você fazia quando vivia lá fora. Aqui, ó. Vocês andavam, coisas que vocês faziam no outro tempo, quando viviam nela. Agora você vai no seu... Como é que é aquele negócio lá que vem com de roupa, né? Closet. Então não dá para fazer closet porque o quarto já é um closet, né? O apartamento já é um closet. Mas já é tão pequeno que quando você vai ter uma peça de roupa. Mas o que é certo é que vai no seu closet e aí você vai pôr uma roupa. E aí eu lembro que a gente começa a ter movimento, tomar banho assim, e passa isso, passa perfume, passa desodorante e tal. Daí a pouco aquela mulherada está toda arrumada, linda. Eu também. Tem uma colega que ela disse: Norival, você pode até se arrumar bem, mas você não é elegante. Você é povão. Um dia eu fui falar num negócio lá, irmãos, da Secretaria de Educação, mandaram eu de terra. Fui eu de terra. Quando eu cheguei lá, minhas colegas perguntaram assim:
cheirando o terno. Aí eu falei, que isso, gente? Para ver se tem cheiro de naftalina. Um homem elegante, o terno nunca cheira naftalina, porque ele está sempre usando um terno bonito. Eu falei, não sei, cheio de mofo, naftalina, cheio de mofo. Mas como eu não sou um cara elegante? Para ser elegante, você tem que tirar a roupa velha, colocar uma roupa nova, se desvestir da velha roupa, se revestir da nova roupa, tirar o velho homem e se revestir do novo homem. É totalmente diferente. Isso é um jeitinho simples de falar o que a obra da cruz faz com a gente. Só que não é só, quando eu digo desvestir, eu não estou falando de roupa, irmão, presta atenção, não estou falando de paramento. Claro que o coração novo muda o seu jeito de vestir também, mas eu estou falando de uma atitude interior, estou falando de vida interior. Vamos em frente. O irmão Altmani, ele foi preciso, ele foi direto ao ponto. Ele diz, o que nos falta hoje não é o melhor viver em Cristo, mas sim o melhor morrer. Tinha que ser o Altmani. Está todo mundo querendo viver. Ele diz, não, tem que morrer. Crente tem que morrer. E ele diz depois, sempre que nos recusarmos a renunciar a algo, ou oferecermos resistência à palavra de Deus, o pecado acaba retomando o seu domínio. O que nós lemos lá? O pecado não tem domínio. Beleza? Morreu, crucificado com Cristo, o pecado não tem mais domínio. Mas se você não morrer a cada dia, se você não renunciar a cada dia, se você não estiver pronto para obedecer a palavra a cada dia, o pecado vai retomar o domínio. É por isso que tem tanta gente que vai e volta, avança, retrocede, caminha 10, volta 20, inconstante. São crentes, mas não tem o viver diário de cruz. O Senhor me salvou, estou debaixo da graça, agora eu vou viver a vida, sou salvo. Ele diz ainda num texto, poeticamente, ele diz, pardais voam em bandos, enquanto as águias voam sozinhas. Se só podemos voar baixo, por não aguentar a solidão das alturas, não estamos capacitados para uma vida com Deus. Deus nos chama para voar alto. Você não é galinha, você não foi feito para ficar no chão. Você foi feito para voar alto. Mas para voar alto, tem que se desvestir do velho homem, se revestir do novo homem. Deixa eu falar com você, a obra da cruz foi completa para quebrar a sua maldição. A sua eternidade está segura com Cristo, mas o seu viver diário tem que ser de morte. Estou falando de vida com Deus, mas ter vida com Deus tem que morrer todo dia. Eu já morri hoje algumas vezes. Com 3 mulheres dentro de casa, você morre todo dia. Você morre de manhã, você morre à tarde, você morre no almoço, você morre por toda hora, todo dia eu estou morrendo. Vocês só vão ver o meu cadáver chegando aqui para acreditar. Elas bonitonas e eu cadáver. Tem que morrer. Eu quero voar alto. Eu quero a solidão das alturas. No grupo familiar na Casa de Brunera essa semana eu falei, a vida cristã é uma vida solitária. Quem quer viver em Cristo vive solitariamente. Tem que ir para o quarto sozinho, no carro sozinho, no monte sozinho, no travesseiro sozinho. Você está lutando. Tem
Tem coisas dentro de você que ninguém vai ficar sabendo. Você vai carregar túmulo. É a sua luta diária, pessoal, você com Jesus. Para voar alto, tem que ser águia. Meu Deus, irmãos, é terrível isso. E até quando morrermos, nós vamos estar no caixão sozinhos. Vamos descer a sepultura sozinhos. Eu sei que o além-túmulo será diferente. No além-túmulo, eu quero ouvir os passos dele para me receber. Como diz o velho hino: é passarinho, belas flores querem me cantar. Irmãos, esse hino eu não posso tocar no meu carro. Não podia tocar tão tempo atrás, porque Elisa não deixava. Porque eu falei que o dia que eu morresse, eu queria que cantasse esse hino. Aí ela tirou o CD. Não toca esse hino mais, não quero ouvir esse hino, porque lembra que um dia eu vou perder meu pai. Não vai perder nada. Eu vou sair da gaiolinha. Aí vai chegar lá um pregador cheio de Espírito Santo, Samuel, músico, irmão, orar para esse irmão levantar desse caixão. Vou falar logo, Samuel, não faça isso. Deixa eu ir. Porque aqui é cruz, mas lá é eternidade com Cristo. Aqui é vida de cruz, mas lá eu quero a eternidade com Cristo. Se eu vou trabalhar, o que eu vou fazer? Não sei o que fazer lá. Eu só sei dizer que eu quero ir para lá. Irmão, já não estou sonhando com neto, já não estou sonhando, não estou sonhando mais com muita coisa, não estou mesmo. Faz o mestrado, pós-graduação, mestrado, doutorado, escreve livro, e nada. Pode ser até que eu escreva um dia um livro de geografia aí na Serra, terra das oportunidades. Mas, pela experiência que eu tenho como professor do município, trabalhando anos, penso mesmo. Mas eu fico assim, Senhor, as coisas não estão boas. Sabe quando é assim? Não sonho mais com essas coisas. Você é um vovô tão carinhoso, você é um vovô tão pegajoso. Irmãos, tirou do meu coração. Que mundo eu estou vivendo? E pensar que um dia eu vou morrer, deixar um neto meu aqui, deste mundo atribulado, desgraçado, onde o errado virou certo. O mundo que não vai ter espaço mais para o avô deles. Quero voar alto. Você escolheu morrer? Melhor morrer ou melhor viver? Para viver em Cristo é melhor morrer. Esse irmão Leonardo Revenant, esse homem é tremendo, viu? Quem já ouviu falar desse irmão aqui? Menene? Você vê que é só gente, só peso pesado, só gente assim, moderona, pessoal. Ele diz assim, em cada um de nós existem 3 pessoas. A que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos, e a que Deus sabe que somos. Entendeu? Você entendeu isso? Deus sabe quem você é. Deus sabe que eu sou. Não dá para esconder nada desse Deus tremendo. Você pensa que é, os outros pensam outra coisa, mas Deus sabe quem você é. Deus sabe que você é um safado, pecador, tendencioso, língua solta, gosta de uma fofoca, gosta de uma pornografia. Deus sabe que o seu coração está picado ali. Você pensa 24 horas naquele vestido, naquele sapato, não está? Você não para de pensar nisso, não? Você só pensa nisso? Você só pensa no carrão? Você só pensa no casarão?
dizer a você que um ídolo no coração é tão complicado para Deus quanto um ídolo na mão. Você pode não ter um ídolo na mão, uma imagenzinha para você adorar na mãozinha sua, na sua mesinha, mas você pode ter um lá no seu coração. E pode ser as coisas deste mundo que está fazendo você se afastar do reino. Você quer viver, mas você não está morrendo para Cristo. Existem apenas dois tipos de pessoas: os mortos pelo pecado e os mortos para o pecado. E aí, irmãos, entra uma questão muito séria: de que lado você está? Qual tipo de pessoa você é? O pecado está matando você? Está oprimindo você? Ou você já está morto para o pecado? Ou você foge dele? De que lado você está? É sério isso, irmãos. O irmão Leonardo diz ainda: um homem pecador para de orar, um homem de oração para de pecar. Olha o trocadilho. O que é um homem que está morto para o pecado? O que é um homem que reconhece que Deus conhece a sua natureza, o seu coração, por isso ele está quebrantado diante de Deus? Esse é um homem que reconhece e ele vai orar. Um homem pecador para de orar. Se você der lugar ao pecado, se você der lugar à carne, você vai se inclinar para as coisas da carne. É natural isso. Mas se você der lugar ao Espírito, você vai se inclinar para as coisas do Espírito. E você vai amadurecer, e você vai crescer, e você vai prosperar na fé, e você vai ser usado por Deus, e você vai ver Deus abençoar a obra das suas mãos. Porque você pode fazer muito, mas é como andar numa esteira rolante. Cansa, mas você não vê o resultado. Quando você tem a bênção do Senhor, basta uma palavra, basta um olhar, basta a presença para o Senhor abençoar a obra das suas mãos. Portanto, você tem orado, você tem sido esse homem de oração? Como eu te dizia, contava a história que pastor, lá na denominação, o irmão atuou: pastor, os jovens estão orando muito, os jovens estão tendo experiências com Deus. Mas eu não consigo nem entender um negócio desse hoje, assim, não consigo entender. Mas era, né? O medo do avivamento, do movimento pentecostal, da renovação espiritual dos moços. E ele dizia para aquele pessoal lá: eu posso pedir aos moços para parar de pecar, não para parar de orar. Parar de pecar. A oração nos leva a isso. Veja, irmãos, veja o que eu estou trazendo para vocês. Citações de homens que andaram com Deus e sabem o que estão falando. Homens que viveram a experiência. E aí entra o poder da cruz, o mistério da cruz, para viver esta vida com Deus. O irmão Hegel diz: o trono do mundo é uma cruz, Cristo reina no madeiro. Eu acho essa expressão extraordinária. Mas aí o Paul Billiger, isso não é mal, não. Ele diz assim: há somente um lugar de poder sobre Satanás, e esse lugar é a cruz. É por isso que tem muita gente que sobe morro, desce morro, vai para o monte, desce o monte, vai para o vale, faz jejum não sei quantos dias, mas não tem vida de cruz. É só uma movimentação, um esforço religioso, como os muçulmanos fazem, e se acaba. Como os faquires da Índia fazem lá. Mas não tem uma vida, porque vida de cruz, irmãos, não é muito jejum, muita oração, muito monte. Também, isso tem que ser feito. Eu glorifico a Deus quando vejo irmãos agindo e buscando o Senhor dessas formas. Mas analise seu coração. No seu dia a dia, a cruz está tendo efeito? Na sua vida relacional, pessoal, conjugal, a cruz está tendo efeito ou não?
Se não tiver, é só religiosidade. Se você não se tornou mais quebrantado, mais humilde, mais obediente, gogó, é só da boca para fora. Conversa fiada, não me impressiona. A cruz tem que fazer efeito na sua vida, no seu trabalho, com o seu chefe, com o seu casamento, com a sua esposa, com os seus filhos. Vocês viram ontem, viu o filme aqui? Você viu o que a cruz fez com aquele homem? A experiência de cruz? Você viu que ele pediu perdão à esposa? Pediu perdão à filha? Abandonou o pecado? Vocês viram, irmãos? Foi lá, devolveu o que ele roubou? Vocês viram? Isto é cruz. Você que chegou que hoje não tem Jesus, se você vir à frente para poder aceitar Jesus, eu não vou jogar confete em você não. Eu vou dizer para você o seguinte: se você quer Jesus, vem em direção à cruz. Não é em direção ao homem não, mas em direção à cruz, porque ela vai fazer efeito, vai mudar a sua vida. Olha onde nós vamos chegar aqui, irmãos. A coisa vai ficar quente. Como diz o outro, a chapa está esquentando. Foi na cruz e pela cruz que Cristo venceu Satanás. A cruz foi a derrota de Satanás, e é esse o único lugar em que Satanás é sempre derrotado. Satanás só não pode tocar-nos quando estamos na cruz, vivendo uma vida crucificada. A única parte da nossa natureza que Satanás não pode tocar é aquela que foi crucificada e permanece sobre a cruz. Podemos até recusar o caminho da cruz, o caminho do quebrantamento e o da crucificação do eu, mas isso significa derrota. Nosso único lugar de vitória é a cruz, e não há um caminho para ele e outro para nós. A cruz é na realidade o único lugar de autoridade, e onde ele vive plenamente em nós. Em nós. O único lugar para nós termos autoridade sobre os demônios, sobre o inimigo na vida da gente, é uma vida crucificada. Vai ter que ter sacrifício, vai ter que ter guerra, vai ter que ter batalha. Quem está preparado? E ele continua dizendo, agora preste atenção nisso, que isso aqui eu já falei uma vez com vocês, eu vou falar de novo, vou falar uma terceira, uma quarta, uma quinta vez. Ele diz, este irmão Paul, ele diz, qualquer atitude para salvar o eu é descer da cruz. Deixa eu falar com você, tem uma coisinha dentro de você que vai destruir você, a sua vida com Deus, se você não crucificar. Você mesmo, seu ego. Não põe a culpa em Satanás não. Seu ego, sua vontade, sua carne. E olha o que ele diz aqui, esse irmão. Qualquer atitude para salvar o eu é descer da cruz. Satanás ofereceu para Cristo uma conquista sem cruz. Entenderam, irmãos? O que ele disse? Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Todo dia você está sendo tentado a descer da sua posição de uma vida crucificada. Qualquer lugar, tá? Com seu chefe, na fila do banco, com um vizinho, vizinha, esposa, esposo, um filho. Todos os esforços para encontrar um caminho mais fácil de defesa do eu é descer da cruz. Isso aqui, irmão, é uma linguagem que o irmão está usando para a gente entender a obra da cruz. Eu já ressuscitei com Cristo, amém? Mas o meu eu tem que estar na cruz. O meu ego tem que dizer. Excusar, quer dizer, desculpar, defender, proteger, vindicar ou salvar o eu é com efeito uma descida. Autocompaixão é descer da cruz. Significa que a pessoa acha ter sido injustiçada e sente pena de si mesma e fica ali
remoendo, 1 ano, 10 anos, 20 anos, tadinha de mim, o presbítero me humilhou, o meu irmão de encargo me machucou, eu quero justiça. Não quero mais ficar casado com essa mulher não, ela me magoou. Estou magoado com você, amor. Significa que a pessoa acha ter sido injustiçada, com pena de si mesma. Quando a pessoa cede à autocompaixão, desce da cruz. Ressentimento, desce da cruz. Vingança, desce da cruz. Pois a vindicação é uma forma de autodefesa. Quantos transtornos e problemas tem gerado a defesa do eu no viver da igreja? Eu vou dizer uma coisa para vocês: a maior parte dos problemas que a gente enfrenta no meio do povo de Deus hoje é por causa do eu. O seu eu, o meu, sabe, Rogério? É ele que faz você sofrer, é ele, não é Cristo não. Não é o Evangelho que é problema para você não. O Evangelho é a sua libertação, é a sua cura. O problema é o seu eu que não foi para a cruz, é o meu que não foi para a cruz. Eu estou pregando isso aqui, irmão, vocês estão pensando que eu estou bam nesse treco aqui? Você está pensando que o Ricardão prega aqui? Ricardão, misericórdia. Que o Ricardo prega aqui? Que esse cara não está no sofrimento por causa disso? Está nada. Irmãos, quando eu comecei a me relacionar com a Luísa, chamado namoro, né? Eu lembro que o irmão Alti falou: você quer namorar com ela? Eu falei: quero. Então tá bom. Aquela cara dele assim, aquele óculos quadrado, eu falei: Jesus tem. Então tá bom. Então vai ter que se sujeitar à minha orientação. Eu falei: sim, senhor. Anota aí. Não devo fazer e ficar sozinho com ela. Eu vou começar a fazer isso aqui também. Deixa eu ver aqui, peraí. Quem que eu vou chamar? Uli. Vou chamar os doisinhos lá para conversar. Não fique sozinho com a Uli. Você está disposto? Rapaz, quando eu comecei a ouvir aquilo ali, eu falei: então não compensa namorar? Não posso fazer nada. Não era assim, Fábio? E olha que não tinha um livrete ainda. Irmãos, quando eu voltei da lua de mel, eu fui lá para Aracruz. A gente estava lá na casa de pai de Aracruz, lá de Santa Cruz. Quando eu cheguei, ele falou: senta aqui, Norival, tem uma coisa para te mostrar. Irmãos, eu acabei de chegar, queria tomar um café, fazer alguma coisa, senta aqui. Aí eu não levantava mais. Era cruz, né? Já estava me treinando já. Aí ele leu a apostila para mim sobre o namoro. Eu pensei: meu Deus, ufa, casei. Quem vem por aí está no sal. Um dia ele chegou lá na casa da Luísa, ou na sala da Luísa, lá, doido para dar um bote. A carne, lourinha, bonitinha, queimadinha. Eu falei: uau. Não era o leão? Não é assim? Safadão. Não é assim que você fica, doidão? Daí a pouco para uma Brasília e ele chega na janela: ô Dorival Júnior. Eu falei: meu Deus, ainda bem que ela está aqui, eu estou lá. E aí foi a cartinha. Eu lembro que ele falou comigo assim: olha, Luísa é uma mulher independente. Luísa trabalha, tem um trabalho dela. Luísa é decidida. Luísa, claro que ela pode mandar em você. Eu não sabia que isso ia acontecer de fato depois. Aconteceu. Pode mandar em você. Cuidado. Outra coisa. Falou com o Luísa: Luísa, Norival Júnior tem uma tendência a ser acomodado, a ficar
cuidado. Você pode sofrer na mão dele, ele pode não querer fazer nada. Ele tem que ficar acomodado, estudando, e você é mais ativo. Cuidado, porque vocês podem ter problema no casamento. Lorival Júnior, Luiz é 2 anos mais velho que você. Ela pode envelhecer. E você? Assim, escolhido. Você pensa que eu casei sem saber disso? Hoje, quando eu vejo a minha loura saratona, irmãos, eu falo, acho que o Valtinho orou por isso. Que a bicha está mais bonita. E eu vejo ela cada vez mais bonita. E nem vejo ruga na cara dela. Eu vejo o relevo. Eu vejo a graciosidade dela, o cuidado dela comigo. Agora eu fui à festa do aniversário do menino ali, do sobrinho dela. Nós estávamos comendo uma coisinha. Aí dá certo, estou indo agora, tchau, tal. Ela veio até a porta comigo. Isso é respeito. Despediu do seu Senhor. Mas quando nós começamos, como era difícil. Como era difícil. Sabe o que nos salvou? A cruz, a obediência, Rogério, a submissão. Eu atentei quando aquele homem falou comigo. Eu falei, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. É difícil, mas eu vou obedecer. E hoje, irmãos, hoje, eu não me arrependo disso. Eu pergunto a você: ressentimento, autocompaixão, essas coisas todas, mágoa, desejo de vingança, autodefesa, isso destrói um casamento, isso pode destruir uma comunidade de crentes, Delones. Pode destruir, irmãos. O seu eu tem que estar na cruz. Por que acontece divisão? Porque o rapazinho lá, o crente novo chegou, quis tomar lugarzinho das autoridades do irmão, mas do ancião. O ancião chamou a atenção dele e falou: não, fica aqui também não. E carrega os 20 e 30 com ele. Já vai tarde. Aí faz a portinha dele lá. O que é isso? É o ego. Quem está disposto a se submeter? Essa semana Júlio mandou uma mensagem para mim. Não vou dizer o conteúdo não, Júlio, fica tranquilo. Mandou uma mensagem me exortando. Fala, não foi, Júlio? Uma exortação na medida. Quando eu li aquilo, o Espírito Santo testificou comigo. E eu mandei a mensagem de volta para ele. Concordo com o irmão. Vou fazer isso. Fiz imediatamente. A Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros. Minha mãe. Se eu me sujeito aos meus irmãos, vou me sujeitar à minha esposa. Ela se sujeita a mim. Vou me sujeitar a uma irmã Jennifer quando vem dar uma explicação, quando vem me dar uma advertência. Um jovem quando vem conversar comigo. Nós estamos sujeitos um ao outro. Nós nos sujeitamos uns aos outros. Portanto, irmãos, é impossível contornar a cruz. Está lá, ó. É impossível contornar a cruz. Vi mal, querido irmão. Estamos acabando, irmão. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde que vêm as cutricas? Não vem das paixões, das paixões carnais que guerreiam dentro de vocês? Hã? De onde vem? Satanás, eu te repreendo. Amarra Satanás de manhã e solta de novo depois do meio-dia. Não vai adiantar nada. O problema é aqui. É o ego. É o ego. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam. No sentido de matar a reputação do outro. Tem crente matando a reputação do outro, irmão. Invejam. Não conseguem ter o que desejam. Vocês vivem a lutar, a fazer guerra entre vocês. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com os seus prazeres. Tiago é muito forte. Tiago é tenso. Sabe o que é isso? Ego, eu.
cara decide largar a família, ego. O filho diz: vou desobedecer deliberadamente, vou viver minha vida. É ego, é eu. Você está sofrendo para ter roupas caras, ter casa, está todo endividado, endividada, porque quer mostrar uma aparência de padrão de vida. Eu, é ego. Dá o passo na medida. Você pode. Use o cartão com responsabilidade. Compra roupa que você possa usar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mais vezes. Para de abrir o guarda-roupa e falar: não tenho roupa para vestir. Você tem. Tudo isso é ego. Essas coisas fazem a gente sofrer. Pedro diz: olha, irmãos, sofram por causa de Cristo, por causa do amor de Cristo, por causa das lutas pelo Evangelho, mas não sofram por maldizer o outro, não sofram porque vocês são isso. Não arranja problema para você. Você está arranjando problema para você por causa do seu ego. Se você matar o ego, crucificá-lo, você vai ser mais feliz. É isso que o Tiago está falando aqui com os irmãos. Olha isso aqui, irmãos. O irmão Tozer, novamente, A.W. Tozer, ele diz: eu me recordo de um homem aqui eu quero falar rapidamente como vencer, como viver esta vida, este viver misterioso, como viver em Cristo. O irmão diz: eu me recordo de um homem que foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? Ele respondeu: o que é mais importante para um passo, a asa direita ou a da esquerda? O que é mais importante? Ler a Bíblia, a palavra ou orar? O irmão respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a da esquerda? Ou seja, o que vai te equilibrar no voo? A palavra e a oração. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Disse o irmão: você quer ouvir a Bíblia? Leia. Você quer ouvir Deus? Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. Você quer que Deus fale com você audivelmente? Leia a Bíblia alto. Leia a Bíblia audivelmente, para você ouvir Deus falar com você audivelmente. Então, a Bíblia e a oração. A palavra é o caminho seguro para viver em Cristo. É na palavra que eu vou à cruz. Volto a falar, quando a Bíblia diz: maridos, vocês têm que amar as suas esposas. Não é cruz isso? É cruz? Tem que amar? Tá bom, eu vou viver, eu vou obedecer isso aqui. Pronto. É a Bíblia que me leva ao viver de cruz. O lugar onde encontramos Deus, onde é? Na Bíblia. Se você não está lendo a Bíblia, você não vai encontrar Deus. O irmão disse: os que nós conhecemos de Deus hoje, que os crentes conhecem de Deus hoje, é o que vem estampado em camisa e das letras das músicas. Aí eles têm uma visão deturpada. Então, você conhece Deus pela palavra. É aqui que você vai conhecer a vontade do Senhor. Você entende o que eu estou falando, irmão? Modismo passa, a palavra permanece para sempre. Orei por ter fé. Mude aí, Verônica. Verônica pode mude. Orei por ter fé e pensei que qualquer dia a fé baixaria e me atingiria como um relâmpago. Pá! Cheio de fé. Mas a fé não pareceu vir. Um dia ali em Romanos 10. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então abri minha Bíblia, comecei a estudar. A fé vem crescendo desde então. Esse irmão morreu em 1899. Ele descobriu que a fé vem com a palavra. Você quer fé? Vai na Bíblia. Lê a Bíblia. O Senhor vai te dar a direção. Então, qual é o primeiro ponto? Palavra de Deus, oração, caminho, santificação, irmãos. A santificação. Sem santidade é impossível viver em Cristo. O viver em Cristo
é o viver em santidade. John Wesley disse: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Entendeu o trocadilho? Quando você se converte, o Senhor te inclui no viver da igreja. A cruz te leva a tirar o que tem do mundo dentro de você. O que é que tem em você aí que você traz da velha vida? E você diz: não tem problema, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Santos sem santidade, a tragédia do cristianismo. Se eu sou santo, eu tenho que viver de modo digno da minha vocação. Andar de... Irmãos, eu não estou pregando aqui uma aparência de santidade. Entendam, por favor. Eu não estou falando aqui em ordenança, isso pode, isso não pode. Cara, o crente, ele é livre em Cristo Jesus. A Bíblia fala da consciência pessoal do crente. Só que existe uma consciência limpa, pessoal, sim, mas existe uma consciência coletiva. Se o que eu faço não me atrapalha, amém, mas se atrapalha a comunidade dos santos, eu não vou fazer, por amor aos santos e à igreja. Isso é vida de cruz. Isso é vida de cruz. Não, vou continuar fazendo, não importa, a vida é minha. Isso é carne, é eu. Não tem bênção de Deus nesse negócio. Vai vir chicote. Vem chicote. Santo sem santidade. Isso pode? Para um homem que vive com Deus, aos Spurgeon, para um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Ah, eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Meu trabalho é sagrado. Eu vou ao dentista. Meu dentista está mexendo no santuário. Eu falo: olha, cuidado aí. Eu, doutor Maurício? Não, nada aí, doutor Maurício. É o santuário. A minha vida, minha roupa é santa. A minha intimidade com a minha esposa é santo. Não tem essa história. Se eu tenho essa ideia de que todo meu viver é santo, e se eu sou santo, então quanta coisa eu vou deixar de fazer por causa da santidade de Cristo em mim? Portanto, irmãos, para de viver esse dualismo na sua vida. Não viva o dualismo, viva uma vida crucificada. Acabou. Viver em Cristo é uma experiência real e não uma mera emoção. O irmão Nicodemos, Augusto Nicodemos, ele diz: há muitos suspiros, gemidos, sussurros, lágrimas, olhos fechados, mãos levantadas ao alto, mas pouco arrependimento, quebrantamento, convicção de pecado, mudança de vida e santidade. É o que a gente vê. Isso não me impressiona mais. Você acredita, irmão? Eu vejo um vídeo assim, vejo um nome de louvor, as pessoas assim, e tal, aquela choradeira e tal. Isso para mim é uma coisa muito tranquila. É só emoção. O que virá depois daquele momento? O que virá? Eu posso passar uma manhã com Deus no meu quarto e chorar. Eu posso sair, abrir minha porta e dar uma resposta à minha esposa que vai deixar ela magoada por um mês. É só emoção. Só emoção. Eu pergunto a vocês: chega de suspiro, chega de gemido, chega de sussurro. Tem muita lágrima de crocodilo nas reuniões do povo de Deus. Estou cansado da música que faz jovens pularem ao invés de dobrarem joelhos. Pulam, mas não dobram, mas não se curvam, não obedecem. Cansei. Deixa. Vamos ver onde vai parar. Vai ver onde vai parar. Se papai e mamãe não estão dando jeito, eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Ó,
Deus. Quem conhece esse homem sabe que esse homem é o homem de Deus. A cruz e o punhal. Evangelista, homem sério. Quem conhece David Wilkerson sabe o que eu estou falando. Esse homem se cansou. Ainda bem que Deus não se cansa da gente. Enquanto não entendermos quem Deus é, não iremos ganhar nenhum entendimento real sobre a seriedade do pecado. Só o momento que você, cristiano e Mariana, né? Confundo as andas. Só o momento que vocês souberem de fato quem Deus é que vocês vão entender a seriedade do pecado e o que ele pode fazer, o estrago que ele pode fazer na vida de vocês. Quem Deus é? Santo. Deus é santo? Deus é justo? Deus é reto? Amém, irmãos? Deus disciplina, irmãos? Quem é Deus? Entenda o amor de Deus e aceite sua disciplina. O amor suporta tudo, mas não aceita tudo. Você tem que conhecer e saber que o seu Deus te ama acima de qualquer suspeito. Mas presta atenção, nem tudo ele vai aceitar das suas mãos. Pergunta a ele: Senhor, o que eu estou oferecendo ao Senhor que não te agrada? E joga fora. Acabou. Pois o que tudo se aceita não é amor, é opção. Deus não é omisso. Deus vai tratar com você se for preciso. Se preciso for. O irmão Paul Walsh diz ainda: você precisa entender que a pessoa que te ama mais é a que te revelará as maiores verdades. Uma das maiores marcas de um falso profeta é que ele vai falar o que você quer ouvir. Mas quando a liderança da igreja, quando o irmão de encargo, quando o seu pai, quando alguém faz uma exortação, para ouvir. Se ele falar com você com verdade e sinceridade, para ouvir. Para ouvir. Entenda o amor de Deus. Esse é o caminho para a cruz. Se você não obedecer, se você é filho, ele vai corrigir uma hora. Ele vai te açoitar. Você vai espernear. O irmão que escreveu, o William, que escreveu o livro Seu Destino na Cruz, ele diz: nós costumamos ter o infeliz hábito de prejudicar o irmão quando Deus está trabalhando com ele, quando Deus está corrigindo ele. Nós ficamos com compaixão, ele usou a expressão, nós ficamos muito comovidos quando Deus está tratando com um santo, e às vezes atrapalhamos o trabalhar de Deus na vida daquele santo, que é na luta, na dificuldade que às vezes ele vai ter que aprender. A gente fica ali, do lado, cuidando: irmão, você está bem? Estamos contigo. Mas a luta é dele, é uma luta solitária, é ele com o seu Deus. Ele está sendo tratado. Olha, irmãos, há 17 anos atrás, 25 de maio, eu fui tratado por Deus lá naquele hospital metropolitano, quando o médico disse: sua menina está com falência respiratória. Eu falei: doutor, o que é isso? Ela não respira só com aparelhos, porque ela não tem condição de respirar organicamente. Eu falei: doutor, ela está morrendo então? Ele falou: o caso dela é muito grave. Era filha do irmão Valdo Brito, que estava lá. Aí eu falei: meu Deus. Aí eu me ajoelhei naquela cama, eu orei. Falei: Senhor, me devolve minha filha. Me devolve Elisa. Fui para minha casa, quebrantado, moído. E ali à noite, depois que os irmãos foram lá, o João Júlio foi lá, o presbitério foi lá, os irmãos foram lá. Depois daquela noite, na madrugada, eu ouvi um hino que dizia que Ele é Senhor. Irmãos, quando eu comecei a ouvir aquele hino, eu não estava chorando mais por minha filha, eu estava chorando pela minha condição de crente cretino, que nunca
nunca assimilou a ideia de que eu tinha um Senhor, um dono, e que a vida está nas mãos dele, ele dá e ele tira. Eu falei: Senhor, e se o Senhor tirar minha menina? Isso pode acontecer. Eu pensando comigo, eu pedi a ele: Senhor, se isso acontecer, me dá força, porque eu não vou aguentar. É a minha caçula, Senhor, eu não vou aguentar perder essa menina. Mas ali eu tomei consciência do nível da fé que eu estava abraçando. Se Ele é Senhor, Ele é dono da sua vida, Ele tem direito sobre sua vida. Você tem que dar legitimidade a Ele para Ele tratar de você. Isso, irmãos, isso é sério. E por fim, o Espírito Santo precisa assumir, próximo, querida, o Espírito Santo precisa assumir o controle da mente, no lugar do espírito mundano que hoje governa seus pensamentos. Se o Espírito Santo não assumir o controle, você não vai em direção à cruz, você não vai achar a cruz. O Espírito Santo tem que assumir o controle. Quem governa seus pensamentos? Paul Washer diz: me diga o que ocupa a sua mente, te direi quem é o seu Deus. Pouca conversa que você tem com uma pessoa, você começa a perceber quem está no controle da mente daquela pessoa. Como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem força para desligar uma televisão ou passar algumas horas sem o seu celular? Esse mesmo irmão falou. Vai ficar difícil. Relacionamento com Deus exige tempo, e tempo sozinho com Ele. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O irmão John Piper diz: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Uma boa reflexão desse irmão. Irmãos, eu estou dizendo isso por experiência própria. Um dia eu perdi o horário do meu trabalho, que eu levantei, me assentei na sala, 6 horas, irmãos, 10 para 6 da manhã, e comecei. Aí estava lá André, Nanine, Junquilho, Roberta Junquilho, quem mais? Deixa eu olhar aqui, tem um monte. Até Elita postou uns negocinhos lá. Aí eu fui dar pouco, aquele bafo, cabelo arrepiado, aquela roupa velha. Quando eu olhei, 10 para 7, eu falei: o sangue de Jesus tem poder? Que desgraça é essa? Eu tinha que estar 7 horas na Secretaria de Educação. Aí vou eu ligar para lá. Eu perdi o horário, desculpa, mas estou indo. Correndo, pego o carro e saio correndo. Eu falo: Jesus tem misericórdia. Enquanto isso, Elizinho estava lá na casa dele, né, Eli? Lendo a Bíblia dele. Magrelinho de Jesus. A questão é essa. Uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provado no último dia que a falta de oração não foi por falta de tempo, foi por falta mesmo de cruz. O que leva uma menina a escrever isso no Facebook? A tua graça me constrange todo instante. É impossível não se constranger com a tua presença. O teu amor é incomparável, o teu amor é o maior. O teu poder, não há nenhum Deus que tenha, não há outro Deus na face da terra igual a ti. Ela está numa terra de muitos deuses. Tu és bem-vindo para sussurrar em meus ouvidos. Tua voz é tão doce que é impossível não obedecer.
Digo sim para ti todo instante. Quero estar no centro da tua vontade. Tu és bem-vindo aqui, em Katmandu, Nepal. Vocês sabem onde fica isso, irmãos? Fica lá no alto do Himalaia, uma terra fria, idólatra, misturada de deuses, de pobreza, pessoas precisando de Jesus. Mas eu te pergunto, você não precisa ir para o Nepal. Deus está fazendo uma obra na vida da Lana. Deus está preparando a Lana para usá-la também na igreja do Senhor aqui em Vitória. Mas ó, uma menina não escreveria isso aqui só por uma emoção ou uma vontade de fazer turismo. Ela sabe os riscos que ela está correndo, a família sabe. Agora eu te pergunto, e quem está do seu lado? E os seus alunos? E os seus subalternos? E os seus pacientes do hospital? Que estão tão carentes e pobres quanto os nepaleses. Você está falando? Ou você está só passando os seus dias pensando em você mesmo? Em comprar algo novo, uma roupa melhor, um sapato melhor, ou ter uma vida mais próspera? Amanhã eu vou estar lá de novo, um monte de gente, cheio de problema. Mas amanhã é dia de eu ir para a camisa. Glória a Deus. Fique ligado, que pode aparecer uma foto nas redes sociais. Pegadinho e Holy Spirit. Essa companhia precisa ser real nas nossas vidas. Não basta uma experiênciazinha emocional. Cruz é uma experiência real. A santificação é a experiência ideal para todo crente. Que Deus abençoe.